Olá, meus queridos, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para ajudar vocês a fixar o que nós já temos falado ao longo das reuniões deste ano. Eu já falei para vocês que o nosso tema central está focado na cruz. Então tudo que nós ministrarmos esse ano estará relacionado à cruz, ok? Nas duas últimas reuniões, tanto o Eric como eu, nós falamos algumas coisas e eu gostaria de enfatizar isso. Eu não vou ser longo nesse vídeo, mas eu gostaria de enfatizar de modo como na prática a gente deve aplicar estas coisas, que nós já vimos nas duas últimas reuniões principalmente. Na reunião anterior, a que o Eric ministrou, um dos textos base, né, foi de Mateus 10, onde Jesus compartilha conosco, né, a sua própria autoridade. Né, o contexto de Mateus 10 é esse. Como Jesus compartilha conosco da sua autoridade para darmos continuidade à sua obra de pregar o Evangelho. Ok? Estou aqui com a minha cola para não esquecer de nada. Nós podemos ver ali que ele nos ensina como verdadeiros cristãos, né, como nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Né? Isso é importante porque ali ele está mostrando o verso específico que o Eric utilizou ali, né, foi Mateus 10:38, que fala: aquele que não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Jesus está falando ali que, observando todo o contexto, né, de Mateus 10, ele está falando que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas, sem considerarmos as perdas ou ganhos. Deixa eu colocar melhor aqui, não é que a gente não vai considerar, mas a gente não vai ter como mais importante as nossas perdas e os nossos ganhos quando nós comparamos com aquilo que nós estamos recebendo dele. Em primeiro lugar, a forma como nós estamos compartilhando, ou ele está compartilhando conosco, dessa grande tarefa que é pregar o Evangelho. Tomar a cruz é estar disposto a negar a si mesmo, né? E esta é a questão prática que eu gostaria que você fixasse no seu coração. Nós precisamos negar a nós mesmos, precisamos estar dispostos a negarmos a nós mesmos, a renunciarmos os nossos próprios desejos, né? Fugir da busca de alcançar a nossa própria felicidade. Isso pode parecer estranho nos dias de hoje, visto que a mensagem de todos os lugares, não só no meio da igreja, né, mas de todos os lugares você precisa ser feliz, você precisa buscar sua felicidade, você precisa buscar a realização dos seus sonhos, mas a mensagem da cruz diz que nós devemos negar estas coisas. Nós devemos renunciar a nós mesmos, devemos abrir mão, estar dispostos, né, a abrir mão da nossa própria felicidade. Para quê? Para nós podermos nos alegrar plena e eternamente no que Ele oferece, no que Jesus oferece. Ele nos oferece algo que é muito superior àquilo que nós mesmos podemos pensar, desejar e sonhar. A Bíblia fala claramente sobre isso. A Bíblia nos mostra que os pensamentos dele são mais altos que os nossos e os caminhos dele são mais altos e melhores que os nossos. Então, de forma prática, nós temos que negar os nossos próprios desejos. Temos que negar os nossos próprios sonhos. Não que os nossos sonhos sejam pecados, não, nada disso. Temos que colocá-los na cruz e avaliarmos se aquilo que nós estamos desejando condiz ou não, concorda ou não com o plano que Deus tem para nós. E Ele vai revelar os planos que Ele tem para nós. Jeremias diz isso: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar aquilo que o seu coração deseja. Isso é maravilhoso, né? O salmista, ele também diz o seguinte, ele diz que se nós nos agradarmos do Senhor, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Mas Ele só satisfaz os desejos do nosso coração quando o nosso coração está alinhado à vontade dEle. E o nosso coração só se alinha à vontade dEle se nós estivermos na cruz. Ok?
Então, tomar a cruz é estar disposto a isso, a essa renúncia, a negar-se a si mesmo. Se nós não estivermos dispostos a isso, né, nós não seremos dignos de anunciar o Evangelho e nem seremos dignos da vida eterna. Isso também é muito sério. A cruz, ela também nos inclui no discipulado, né, como o Eric ensinou. Ela nos inclui no discipulado de Cristo. Ou seja, sem a cruz nós não temos como aprender com o próprio Jesus a viver neste mundo, pregar o Evangelho e alcançarmos a vida eterna. Entende? Então, se nós não estivermos na cruz, nós não seremos discípulos de Jesus. Não sendo discípulos de Jesus, nós não vamos aprender com o próprio Jesus a viver neste mundo. E nós temos que aprender a viver neste mundo que a Bíblia fala que é um mundo tenebroso. Então, somente na cruz nós vamos aprender de Cristo como viver neste mundo. Somente na cruz nós vamos aprender com Cristo como pregar o Evangelho. E somente na cruz nós vamos aprender com Cristo como alcançarmos a vida eterna. Como Ele nos incluiu na vida eterna. E quando eu ministrei, né, eu recapitulei algumas dessas coisas, inclusive uma das coisas que nós vimos ali, né, eu vou colocar aqui também o esqueminha que o Eric fez, né, nós vemos que na cruz, né, Jesus nos torna dignos dele, Ele me torna um discípulo, Ele perdoa os meus pecados, Ele me reconcilia com Deus e isso me faz digno de estar nele. Então, na cruz, o perdão, a redenção e a reconciliação que nos leva de volta a negarmos e renunciarmos a nós mesmos, nos dá também o privilégio de anunciarmos o Evangelho. Entendeu isso? Vou repetir. Na cruz, encontramos o perdão, a redenção e a reconciliação que nos leva de volta a negarmos e renunciarmos a nós mesmos e nos dá o privilégio de anunciarmos o Evangelho. Então, visto como Deus apresenta Jesus como um modelo, veja aqui na ministração do Eric, ele enfatizou bastante também a questão lá de Lucas 14, 27, que nós nos tornamos discípulos de Jesus, né? Então, visto que Deus nos atrai para Ele e apresenta Jesus como nosso modelo e padrão no qual nós devemos ser transformados, e como em Cristo Ele nos distingue do mundo e nos faz semelhante a Cristo, nós precisamos estar na cruz. Nós precisamos colocar a nossa vida, tomar a nossa cruz. É imprescindível nós tomarmos a nossa cruz, ok? Porque na cruz nós vamos perceber como Deus nos apresenta Jesus como esse modelo, esse padrão, como eu falei na última ministração que nós tivemos. Deus nos apresenta Jesus como padrão, como modelo que nós devemos seguir. E esta é a outra questão prática. Nós precisamos olhar para Cristo, precisamos olhar para Jesus. Você precisa olhar para Jesus e ter Jesus como modelo. Quando Jesus passa a ser o seu modelo de vida, o seu modelo de pensamento, o seu modelo de conduta, o seu padrão de vida nesse mundo, você, pelo próprio Deus, passa a ter uma distinção do mundo. Você já Deus, ele vai tirando a semelhança que você tem com o mundo e vai te assemelhando a Cristo. Ele vai te tornando igual a Cristo. Por isso nós precisamos ter Jesus como nosso modelo. A nossa prática diária, a nossa vida de comunhão com Ele, a nossa vida de leitura da Bíblia, a nossa vida de oração, tem como propósito nos tornar mais e mais parecidos com Cristo. Amém? Vimos também como Deus restaura em nós, por meio de Jesus, a sua própria imagem. Ou seja, Ele retira de nós tudo aquilo que nos assemelha ao mundo, como eu disse há pouco, e restaura em nós a sua própria imagem. E Ele restaura em nós a semelhança que nós temos com Ele, que foi perdida por causa do pecado. O pecado obscurece a imagem de Deus em nós. Mas quando nós
nos colocamos na cruz, quando nós tomamos a nossa cruz, quando nós andamos com Cristo, quando nós olhamos para Ele, temos Ele como modelo a ser seguido e deixamos o Espírito nos transformar para sermos semelhantes a Ele, o próprio Deus, Ele vai restaurando a sua imagem em nós. E aquilo que ele fez em Gênesis, que foi criar o homem à sua imagem e semelhança, vai se tornando cada vez mais evidente em nossas vidas, e isso vai fazendo distinção entre nós e o mundo. Nós não podemos ser parecidos com o mundo. E trazendo de volta, né, aquele resumo que eu fiz, né, eu vou ter que ler aqui, em Cristo, e esta é outra questão prática, todos os dias você tem que praticar isso. Todos os dias você tem que pôr isso em evidência na sua vida. Você tem que realizar esta atitude, ter esta atitude de ser parecido com Cristo, de estar na cruz, para que na cruz você seja digno dele, para que ele te faça seu discípulo, para que você receba o perdão dos seus pecados. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores, mas quando nós nos colocamos, tomamos a nossa cruz e estamos com Cristo na cruz, quando nós nos colocamos diante da cruz de Cristo, Ele age em nós, nos convence dos nossos pecados e Ele nos perdoa dos nossos pecados. E quando Ele nos perdoa dos nossos pecados, Ele nos reconcilia assim com Deus. Isso significa que Ele está nos reconciliando com a sua própria imagem. E tudo isso tem que fazer oposição ao mundo. O mundo também nos chama, não é só Deus que te chama. O mundo também te chama. O mundo te apresenta coisas. O mundo te faz ofertas. O mundo quer que você tenha um tipo de pensamento igual ao dele. Mas acontece que quando nós estamos em Cristo, nossos pensamentos não são iguais ao mundo. Os nossos pensamentos se voltam para Cristo. E se voltando para Cristo, nós passamos a ter a mente de Cristo, como Paulo disse. E ao termos a mente de Cristo, o mundo vai nos rejeitar como rejeitou a Jesus. E aí é que está a grande questão de nós estarmos na cruz, de nós renunciarmos a nós mesmos, de nós não considerarmos os perigos e as perdas que nós vamos ter. Porque se o mundo rejeitou a Jesus, também vai rejeitar a nós, e você precisa estar ciente disso. Pelo único e simples fato de você ser um cristão, pelo único e simples fato de você ser um adolescente, ser um jovem que anda segundo a palavra de Deus. O mundo vai te rejeitar, o mundo não vai te amar, porque o mundo não ama Jesus. Esse sistema de conduta de vida do mundo não é compatível com a vida de Cristo. E Jesus quer que você seja semelhante a Ele, não ao mundo, ainda que isso traga rejeição para você. Em Cristo, nós somos purificados, né? E por sermos purificados, não é coerente que nós venhamos a nos poluir novamente com o pecado. Em Cristo, ou Cristo nos enxertou nele mesmo, em seu corpo, e por causa disso é indispensável que nós nos guardemos de qualquer mancha, ou seja, a gente não permita que nenhum pecado, nenhuma ideia do pecado, mesmo que as ideias apresentadas para nós pelo mundo tenha alguma coerência. Se estiver fora do que a Bíblia nos ensina, se a Bíblia falar que aquilo é pecado, nós temos que encarar aquilo como pecado. E se nós permitirmos que isso tenha encontre algum lugar no nosso coração, isso vai gerar uma mancha em nós. Lembra do que eu falei na última reunião? Que nós fomos transformados, em Cristo nós fomos transformados em templo do Espírito Santo. E como templos do Espírito Santo, nós não podemos permitir que esse templo seja profanado. E quando nós permitimos que as ideias do mundo, que os pensamentos do mundo encontrem algum lugar no nosso coração, nós estamos profanando o templo. E nós não podemos permitir isso. O terceiro ponto que eu falei na última reunião diz respeito de que em Cristo, que Cristo, na verdade, Ele é a nossa cabeça. Por ser a nossa cabeça, Ele é aquele que comanda as nossas vidas. Ele é quem dá direção para as nossas vidas. Mas além disso, nós temos que considerar que como cabeça, Ele está sentado no mais alto e sublime trono. Ele está no céu. Isso deve nos fazer desejar as coisas do céu e não as coisas desse mundo.
Entende? O fato de estarmos em Cristo faz com que a gente deseje as coisas do céu e não as coisas deste mundo. O quarto ponto, uma vez que nós, na verdade retomando, eu acabei incluindo o quarto ponto dentro do segundo aqui, mas uma vez que nós somos templos, nós temos que nos empenhar para que a glória de Deus resplandeça em nós e através de nós. Paulo fala nas suas cartas que nós fomos criados para a glória dele. Então tudo em nós deve glorificar a Jesus. Deve trazer para Jesus toda a fama que for possível através das nossas vidas. Que as nossas atitudes possam fazer com que o nome de Jesus seja exaltado, seja glorificado. É possível que haja um certo conflito nisso. Por quê? Porque nós vivemos para a glória de Jesus. E porque nós vivemos para a glória de Jesus, Ele não vai nos aceitar. E aí está talvez o paradigma. E o último ponto é que, visto que a nossa alma e o nosso corpo estão destinados para a incorrupção, é indispensável nós nos mantermos puros. Você precisa manter a sua vida pura. Você precisa se abster dos pecados. Você precisa se abster de tudo aquilo que a Bíblia condena. Você não pode abraçar as coisas que Deus está dizendo que você tem que abandonar. E essa é a questão prática. É dessa forma que você deve viver. Abandone os seus pecados, abandone os pensamentos pecaminosos, abandone as ideias pecaminosas que lançam na sua mente e no seu coração. E permita que o Espírito Santo te purifique. Nós lemos na última reunião que Jesus nos purifica pelo seu sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Portanto, uma vez que a nossa alma e o nosso corpo estão destinados para a incorrupção, não vamos permitir que a impureza novamente entre em nossas vidas. Amém? Esse é o recado, na verdade é um resumão que eu tentei fazer aqui, para que a gente possa guardar essas coisas no coração. Eu amo vocês. Deus te abençoe.